galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a contratação de Rafael Borré por parte do Grêmio. Isso mesmo, a contratação e os detalhes que estão em andamento da situação do Grêmio junto ao empresário e esse novo personagem que apareceu na vida do Grêmio para dar uma tumultuada entre Grêmio e Rafael Borré. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like, ajude a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Muitos de vocês não sabem, mas eu também atuo na Rádio Com 98.5 em Santo Ângelo, fazendo um programa segunda e sexta sobre o Grêmio, eu sou correspondente esportivo identificado com o Grêmio, falando sobre todas as notícias e informações num resumo geral sobre o tricolor gaúcho. E aqui no YouTube a gente vem trazendo diariamente notícias e informações, por isso eu peço para vocês nos ajudar aí nesse crescimento, porque não é a nossa principal fonte de renda, mas a gente está num crescimento. E eu quero agradecer aos mais de 5.700 inscritos e também aos que não são inscritos por darem essa audiência para nós aqui no YouTube, beleza? Então vamos para o vídeo de uma vez, porque para não ficar tão longo, porque assim, tudo começa com a montagem do time do Grêmio para a temporada 2021, junto da renovação do técnico Renato. E nessa conversa foi determinado alguns nomes e Rafael Borré foi solicitado, foi indicado para ser o novo reforço ou aquele fazedor de gols que foi dito em algumas entrevistas, principalmente entre o técnico Renato e o presidente Romildo Bozan, que o Grêmio faria de 3 a 4 contratações pontuais e uma delas seria um fazedor de gols. Bom, aí todo mundo se perguntou na época por que o Diego Souza, não se falava do Diego Souza, porque ele foi o artilheiro do Brasil e o Grêmio queria mais um fazedor de gols. Sim, a próxima temporada tem mais de 60 partidas, vai ser uma temporada apertada novamente, como foi na temporada passada, e o Grêmio estava fazendo esse planejamento para isso depois da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E aí, na conversa com a renovação do técnico Renato, foi definida a estratégia de alguns jogadores e o presidente colocou a situação que utilizaria a base para isso. E o Renato disse, não, a gente utiliza a base. Foi uma negociação, umas contrapartidas, foi troca de ideias, como diz o Renato. Eu te peço isso e tu me dá isso. Tu me dá isso e eu te peço isso. E o Grêmio acertou com o Renato de que utilizaria a base e ia fazer essas 3 a 4 contratações de peso nível mundial, como diz o próprio presidente, para reforçar o time do Grêmio. E chegou no Rafael Santos Borré. Bom, a primeira proposta que o Grêmio enviou para o Rafael Santos Borré, ele que está com seu contrato encerrando em 30 de junho de 2021, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, ele recusou São Paulo, na verdade o São Paulo até nem recusou, São Paulo saiu da negociação porque são valores muito altos, para a parte deles eles não queriam fazer esse investimento. O Palmeiras chegou a fazer uma proposta e foi aceita pelo Borré, mas o Palmeiras recuou porque a pandemia meio que atrapalhou a situação, eles não sabem exatamente o que iria acontecer para essa temporada. Eles mesmo que ficaram com medo de fazer altos investimentos, já que a temporada passada eles não conseguiram gerar tantas receitas assim. Mas o Grêmio fechou o ano com superávit, foi um dos principais clubes do Brasil, que vem fechando em superávit seu balanço, e o Grêmio tem alguns valores a receber, tem valores a ser investido. O Grêmio vai receber dinheiro do Felipe Mediolaro, que foi vendido, vai ser vendido no meio do ano, no final do seu contrato de empréstimo, tem o dinheiro do PP que não entrou ainda, tem possível cláusulas de contratos do Diego Rosa, que as metas que ele atende que vai entrar ainda esse ano. Então assim, o Grêmio tem um planejamento para 2021 e 2022 muito bem equilibrado com isso. E aí foi lá e fez a proposta para o Borré. O Borré recusou a primeira, o Grêmio foi lá e o Borré e largou para ele a segunda. E aí nisso aí, aquela história que a gente já sabe, que ele está esperando propostas da Europa, e alguns clubes estariam interessados. E falou em Celta de Vigo, falou em Lazio, mas a gente sabe que através de intermediários que estão nesse negócio, que o Celta de Vigo não tem condições de bancar. O próprio treinador do Celta de Vigo deu uma entrevista dizendo que não tem como, ele não pediu o Rafael Borré. E a Lazio, quando soube dos valores apresentados pelo Grêmio, correu.
Os valores apresentados pelo Grêmio giram na casa de 90 milhões de reais por 4 anos de contrato. Isso dá mais ou menos 1.850.000 dividido por 4 anos. 1.850.000 por mês. Tudo isso de salário? Não. O Grêmio estaria comprando o passe do atleta, porque ele está ficando livre no mercado, 80% do valor do percentual, né, 80% do passe do Rafael Borré seria do Grêmio, só que o Grêmio está pagando parcelado para ele. Em vez de comprar de um clube, está pagando para o jogador. E o seu salário na casa de 1.100.000 reais por mês. E essa diferença de 750 mil seria o valor do passe dele parcelado em 4 anos, com a possibilidade de renovar por mais um. E lógico, tem algumas metas, umas bonificações por metas atingidas que ele ganharia. É um contrato muito alto, até nível europeu. E o Grêmio força nisso. E aí, nesse caso, agora aparece um segundo personagem nessa história que veio que atrapalhar essa situação. O treinador Marcelo Gallardo. Gallardo, eu falo Gallardo e pronto. E o Gallardo foi e conversou com ele nesse meio de semana, a gente até tem informações disso no final de semana, e algumas pessoas envolvidas, setoristas do River Plate, nos confirmaram que estava tudo certo. O próprio Rafael Borré confirmou, junto ao André Curi, que é o empresário brasileiro que está nessa negociação, de que aceitou a proposta do Grêmio. Mas o Marcelo Gallardo foi lá para conversar com ele e algumas situações ele colocou para o Rafael Borré, que o Rafael Borré pediu para o Grêmio até a próxima quinta-feira esse prazo para assinar o contrato. Ele já deu sua palavra, mas ele quer ver se vai vir a possibilidade, vai ter propostas da Europa, porque o seu empresário está tentando colocar ele em clubes da Europa. E ele está forçando o Celta de Vigo e está forçando a Lazio para fazer uma proposta para o Rafael Borré. Mas aí a gente fala em números e essa é a parte favorável do Grêmio. Mas a minha crítica relacionada a isso, que eu quero colocar para vocês, é como que a gente contrata, como que se contrata um jogador deste nível, o que o Grêmio está falhando que ainda não conseguiu assinar o contrato com o Rafael Borré. Eu lembro que em 2008, o até então vice-presidente do Internacional, nosso co-irmão aqui, Vitório Pífero, foi na Argentina e trouxe junto na sua bagagem a palavra do Andrés D'Alessandro. Alguns dias depois, ele volta da Argentina e dá uma entrevista dizendo que o papel dele estava feito, apresentou para o jogador e ele esperava uma resposta do jogador. 2 dias depois, se eu não me engano, 2 dias depois, o Andrés D'Alessandro confirmou e ele desce em Porto Alegre. Aí eu faço uma referência bem próximo aqui, nessa própria gestão dessa nossa diretoria, o Rui Costa teve em 2016 todo mundo negando, todo mundo falando, a imprensa tinha descoberto que Miller Bolanhos ia ser jogador do Grêmio e nada, o presidente dizendo que não existe, não tem nada disso, que não tem nada disso, tudo é mentira, eu falaria para vocês. E aí o Rui Costa pega um aviãozinho, vai para o Equador e na madrugada saiu uma foto dele junto com Miller Bolanhos com a camisa do Grêmio, contrato assinado. Logo em seguida, Walter Kahneman, Alberto Guerra vai na Argentina e pega o Walter Kahneman e faz ele assinar o contrato. Walter Kahneman, por várias situações de que o empresário pedia uma coisa, pedia outra, volta o contrato, traz aqui de novo, acerta. Não, agora eu quero isso porque tem a conversão do dólar, porque... E aí o Alberto Guerra vai lá, pega o aviãozinho, vai para a Argentina e faz traz Walter Kahneman junto na bagagem, com um contrato assinado, e ele se torna jogador do Grêmio em 2016. Ele que estava tirando férias, ele era jogador do Atlas do México, estava tirando férias na Argentina. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que o Grêmio ainda não mandou uma pessoa lá do Grêmio e não um representante? Poderia ter ido junto o André Curi sem problema algum, vão os dois. O André Curi é o cara que está intermediando, mas vai o vice-presidente, vai o próprio presidente. O Renato faça a ligação para o atleta, liga para o empresário, precisa ter isso. O jogador deste quilate, deste porte,
precisa ser apresentado um projeto e não através de um intermediário com uma carta dizendo que é representante do Grêmio e o Grêmio quer contratar com valores deste nível. Esse é o principal ponto que falta para o Grêmio hoje trazer Rafael Santos Borré como jogador do Grêmio. Isso poderia ter acontecido hoje. Quando ele disse que pediu, que deu sim e que assinaria até terça-feira, hoje o Grêmio tinha que estar com o seu representante, vice-presidente, talvez o próprio presidente, na Argentina, fazendo ele assinar o contrato. Apresenta o projeto, mostra o que foi apresentado, explica o que ele vai ser essa contratação, o que ele vai representar para o clube durante esse período de 4 anos e traz ele junto na bagagem. Ele não vai vir um pré-contrato, tudo bem, apresenta a foto para todo mundo e o Rafael Santos Borré poderá ser o jogador do Grêmio. Falta um pouquinho de tino de negócio, algo que me surpreende o presidente do Grêmio deixar passar, já que ele teve 2 grandes situações na sua própria gestão. Não vou nem falar sobre Lucas Barrios, longe, mas as principais 2 grandes contratações, Miller Bolanhos e Walter Kahneman, surgiram dessa forma. E o nosso presidente hoje está deixando passar. Enfim, é um pequeno detalhe que pode trazer um grande jogador e ser esse grande atleta no clube do Grêmio. Beleza? Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, se inscreva no canal, dá essa força, ative as notificações e deixa seu like. Compartilhe o vídeo com amigos para a gente cada vez mais crescer aqui na plataforma do YouTube. Aqui é Grêmio.